Março de 1997. Enquanto o mundo olhava para o alto, maravilhado com a passagem do cometa Hale-Bopp, 39 pessoas em uma mansão luxuosa em San Diego, Califórnia, preparavam as malas. Mas não era uma viagem comum. Elas não levavam roupas extras ou passaportes terrestres. Elas acreditavam que, escondida na cauda daquele cometa, viajava uma nave espacial, uma arca de salvação enviada de um nível superior. Para embarcar, o preço era alto. Era preciso abandonar o veículo, o corpo humano. 39 mortes. Um site que permanece vivo há quase 30 anos e e-mails que continuam sendo respondidos, vindos, supostamente, do além. Bem-vindos ao Arquivo 404. Eu sou Lobato Morel e hoje atravessaremos o portão do céu. Tudo começou nos anos 70. Marshall Applewhite, um professor de música, e Bonnie Nettles, uma enfermeira, se encontraram em um hospital. Eles não viram apenas dois seres humanos. Eles viram as duas testemunhas, citadas no livro do Apocalipse. Eles criaram uma filosofia que misturava a Bíblia com ficção científica. Para eles, Jesus era um alienígena e o reino de Deus era um lugar físico no espaço, o próximo nível. Mas para chegar lá, você precisava de uma metamorfose. O grupo era disciplinado. Eles cortavam laços com a família, mudavam seus nomes e até passavam por castração voluntária para eliminar qualquer desejo terrestre. Eles se viam como tripulantes de uma missão intergaláctica, apenas esperando o sinal para partir. Mas como tudo começou? O Arquivo 404 mergulhou nos registros de 1988, onde o grupo detalhou o que chamam de a descoberta. Marshall, o professor, e Bonnie, a enfermeira, não se conheciam. Eles tinham vidas comuns. Ela, casada e com 4 filhos. Ele, mergulhado na academia. Segundo os escritos do culto, no início dos anos 70, algo estranho aconteceu. Eles descrevem um período de confusão mental severa, o que eles chamavam de o corpo humano reagindo à entrada de mentes do próximo nível. Eles acreditavam que não eram mais humanos, mas que inteligências alienígenas haviam encarnado naqueles 2 hospedeiros em Houston. Eles abandonaram tudo: família, posses, carreiras. Em um pequeno carro conversível, cruzaram os Estados Unidos como se fossem microfones e câmeras para os alienígenas. Passaram fome, cavaram valas de fossas sépticas para sobreviver e chegaram a ser presos. Bonnie foi acusada de roubo de cartão de crédito e Marshall de roubo de carro. Foi na prisão que a filosofia se consolidou. Marshall passou meses em isolamento, questionando sua própria sanidade todos os dias, mas saiu de lá convencido de uma coisa: Jesus não era um místico, mas um viajante do espaço cuja nave era um laboratório avançado. Para eles, a Bíblia era um manual de instruções extraterrestre mal interpretado por humanos, programados por Lúcifer. Eles não viam o suicídio como morte, viam como uma formatura. O corpo era apenas um veículo, termo que usavam muito. E para ganhar o cartão de embarque para a nave atrás do cometa, era preciso odiar as coisas deste mundo, incluindo a própria vida. Em 1995, o grupo recebeu o que chamaram de instrução para aumentar a voltagem. Eles precisavam ser ousados, e a ferramenta escolhida não foi o rádio ou a TV, mas a recém-nascida World Wide Web. Eles viram na internet a rede de compartilhamento mais rápida do mundo, o lugar perfeito para deixar suas declarações de saída. Mas eles tinham um problema de comunicação bizarro. Marshall, o Du, escreveu 2 textos poderosos. Em um, ele falava a língua dos cristãos, chamando a si mesmo de Jesus disfarçado na superfície antes da partida. No outro, ele usava uma linguagem clínica, quase de ficção científica,
intitulada Declaração de 95 por um ET, atualmente encarnado. Eles sabiam que soavam estranhos. Se falavam de Bíblia, pareciam um culto egocêntrico. Se falavam de naves, pareciam fãs de Star Trek, que perderam o contato com a realidade. O próprio grupo admitia: é impossível colocar conceitos não humanos em uma linguagem humana limitada. Eles viam as palavras como um software ultrapassado, tentando processar um arquivo avançado demais. Eles postaram essas mensagens, mas as retiraram poucos dias depois. Sentiram que o mundo ainda não estava pronto. Mal sabiam eles que, ao deletarem e depois reativarem esses arquivos, estavam criando o primeiro grande mistério da era digital. Eles não queriam apenas seguidores, eles queriam fazer o upload de suas mentes para fora deste processador limitado que chamamos de Terra. O sinal veio em 1996. Um astrônomo amador afirmou ter fotografado um objeto misterioso seguindo o cometa Hale-Bopp. A ciência provou que era apenas uma estrela distante, mas para o grupo Heaven's Gate, era o Uber espacial que eles esperavam por décadas. Entre os dias 24 e 26 de março de 1997, o ritual começou. Foi o atentado em massa mais organizado da história dos EUA. Eles se dividiram em turnos, limparam a casa, arrumaram as camas. Cada um vestia uma túnica preta, calças pretas e tênis Nike novos. No braço, um adesivo escrito: Equipe de Terra do Portão do Céu. No bolso, uma nota de $5 e 3 moedas de 25 centavos. O troco exato para pagar uma taxa de pedágio intergaláctico caso fosse necessário. Eles ingeriram uma mistura de fenobarbital com pudim de maçã e vodka. Depois, colocaram sacos plásticos na cabeça para garantir. Foram encontrados cobertos por um tecido roxo, em perfeita ordem. Eles não achavam que estavam morrendo. Eles achavam que estavam evoluindo. Aqui é onde o arquivo se torna digitalmente perturbador. Quase 30 anos depois, o site oficial do grupo continua no ar, exatamente como estava em 1997. A mesma fonte, as mesmas cores berrantes, a mesma mensagem de alerta. Quem mantém os servidores pagos? Quem renova o domínio? O boato que corre nos fóruns da Deep Web e do Reddit é que, se você enviar um e-mail para o suporte do site, você recebe uma resposta. Muitos acreditam que as respostas vêm de inteligências artificiais ou de membros que ficaram para trás para vigiar o portal. Mas o tom das mensagens é gélido. Eles respondem como se o tempo não tivesse passado, como se estivessem apenas cuidando de uma biblioteca enquanto os donos não voltam. Existem relatos de pessoas que tentaram rastrear a origem dessas respostas e acabaram em becos sem saída digitais. IPs que saltam de país em país. O site do Portão do Céu é uma cápsula do tempo que se recusa a ser enterrada. É um fantasma digital que nos observa. Mas o que aconteceu com as mentes por trás disso tudo? Se o plano era uma partida coletiva em 1997, os dois líderes deveriam estar lá, certo? Bom, nem tanto. Bonnie Nettles, a T, a mente que muitos acreditam ser a verdadeira força intelectual do grupo, nunca chegou a ver o cometa Hale-Bopp. Ela morreu muito antes, em 1985, vítima de um câncer de fígado, para um grupo que pregava que o corpo era apenas um veículo descartável. A morte dela foi o teste definitivo. Marshall, o Du, ficou devastado. Para manter o culto vivo, ele disse aos seguidores que Bonnie não tinha morrido, mas sim que o veículo dela quebrou e ela teve que retornar à nave antes do tempo para preparar o caminho. A partir daí, Marshall se tornou o único canal de comunicação com o próximo nível. Ele se tornou um homem solitário e cada vez mais obcecado. Foi a ausência de Bonnie que acelerou o radicalismo do grupo. Sem o contrapeso dela, Marshall levou os outros 38 membros ao desfecho final
em 1997. Diferente de Bonnie, que morreu em um hospital, Marshall Applewhite foi um dos últimos a partir na mansão de San Diego. Ele estava lá, vestindo os mesmos tênis Nike, com a mesma nota de $5 no bolso, liderando o que ele chamava de formatura final. Ele morreu acreditando que finalmente encontraria sua parceira no espaço. O Portão do Céu nos deixou uma lição sombria sobre a busca por pertencimento. Eles queriam as estrelas, mas encontraram o silêncio de uma mansão vazia. Ou talvez eles tenham realmente embarcado naquela nave e o que sobrou no site seja apenas o eco de uma consciência que já não pertence mais a este mundo. E você, já sentiu que não pertence a este planeta? Teria coragem de enviar um e-mail para o Portão do Céu? Cuidado com o que você pergunta. A resposta pode vir de um lugar onde o sinal de internet não deveria chegar. Eu sou Lobato Morel. Este arquivo está encerrado, mas o mistério, esse permanece aberto. Até a próxima.